poder dos joelhos que se dobram, das lágrimas que caem quando não sabe o que falar, do soluço que atrapalha as palavras. Entra no quarto e começa a orar. E quando o louvor conta tua história, e você pra Deus começa a cantar, não importa a tua voz ou se erra a letra, mas sabes que Deus te escuta e do teu lado está. E Ele te diz assim: eu vi nas madrugadas quando você orou, te ouvi dizer, não aguento mais, ó meu Senhor. E às vezes que sem força o travesseiro molhou, só lembrando das feridas que a vida te causou. Mas eu estou preparando um novo dia. Teu choro essa noite vai durar. Quantas vezes dei livramento pra tua família, enquanto você estava a orar. Vai orando, que da tua história eu estou cuidando. O que você não suporta, estou te livrando. Você não imagina o que acontece aqui no céu. Vai orando, enquanto você ora eu estou curando. A tua casa agora estou visitando. Te ajudo a passar pelo processo. Mesmo em silêncio eu estou por perto. Mas eu estou preparando um novo dia. Teu choro essa noite apenas vai durar. Quantas vezes dei livramento pra tua família, enquanto você estava a orar. Vai orando, que da tua história eu estou cuidando. O que você não suporta, estou te livrando. Você não imagina o que acontece aqui no céu. Vai orando, enquanto você ora eu estou curando. A tua casa agora estou visitando. Te ajudo a passar pelo processo. Mesmo em silêncio, que da tua história eu estou cuidando. O que você não suporta, estou te livrando. Você não imagina o que acontece aqui no céu. Vai orando, enquanto você ora eu estou curando. A tua casa agora estou visitando. Te ajudo a passar pelo processo. Mesmo em silêncio eu estou por perto. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Amém. Um salve dos irmãos aí na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje domingo, dia 4, final de semana de feriado, né? Sexta-feira tivemos sexta-feira da paixão. Ontem foi o sábado de aleluia. E hoje é o domingo de ramos, aquele ao qual nós comemoramos a volta, o renascimento do Senhor Jesus, ao qual Ele tinha prometido a seus discípulos. Em uma das passagens dizendo: olha, se derrubares esse templo aqui em 3 dias eu reconstruo. Mas Ele estava falando dele mesmo. E hoje é um dia para nós comemorarmos, é um dia de nós nos alegrarmos, início de semana, início do mês de abril, né?
E é um mês que vai ser, em nome de Jesus, vai ser um mês de resposta de Deus, um mês de misericórdia de Deus. E hoje nós vamos ter a participação do nosso irmão Rafael. Ele vai contar um pouco do testemunho dele. O irmão Rafael é uma bênção, a gente se conheceu há algum tempo atrás, na rádio mesmo, Pão da Vida, através do celular. E a gente tem sempre mantido contato. E Deus tocou no meu coração essa semana, eu pedi ao irmão Rafael para que ele pudesse realmente gravar um áudio falando um pouco do testemunho dele. Mas vamos escutar mais um hino do irmão Rafael. Eu amo os louvores do irmão Rafael, quero deixar bem claro aqui. Eu sou fã dos louvores dele. E vamos tocar mais um louvor, já já a gente volta para a gente orar aqui. Vamos orar, iniciar e voltarmos com a palavra. Sempre luta pra te destruir. Ele procura situações pra apontar você aqui. Mas vejam só, ele foi até o céu pra falar de Jó, que era fiel a Deus. Ele te adora porque tem tudo nas mãos, assim é fácil, Deus. Mas deixa eu tocar nele e vais ver que ele não será fiel a ti, não mais. Então o Senhor permitiu ao inimigo, vai. Toque nele, tire tudo que consiga ver, mas um coração fiel nunca vai entender que adora porque nasceu pra isso. E mesmo perdendo tudo que tem, consegue me louvar. E é por isso que Deus restitui quem na prova adora. O inimigo, ele luta de todas as formas, tentando aqui te apontar. E quando você tá na prova, ele fica esperando a hora em que vai blasfemar. Mas quando o servo tem o coração de Jó, o inimigo não consegue envergonhar, porque em meio às lutas ele também sabe a Deus adorar. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens, ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz que sim, mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Mas vejam só, ele foi até o céu pra falar de Jó, que era fiel a Deus. Ele te adora porque tem tudo nas mãos, assim é fácil, Deus. Mas deixa eu tocar nele e vais ver que ele não será fiel a ti, não mais. Então o Senhor permitiu ao inimigo, vai. Toque nele, tire tudo que consiga ver, mas um coração fiel nunca vai entender que adora porque nasceu pra isso. E mesmo perdendo tudo que tem, consegue me louvar. E é por isso que Deus restitui quem na prova adora. O inimigo, ele luta de todas as formas, tentando aqui te apontar. E quando você tá na prova, ele fica esperando a hora em que vai blasfemar. Mas quando o servo tem o coração de Jó, o inimigo não consegue envergonhar, porque em meio às lutas ele também sabe a Deus adorar. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora
Ele adora não só com os lábios, mas de coração. Ele adora mesmo perdendo os filhos. Ele adora mesmo sem os seus bens. Ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz que sim, mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora. Ele adora não só com os lábios, mas de coração. Ele adora, ele adora. Ele adora não só com os lábios, mas de coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou baixar um pouco isso aqui. Aleluia, louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. E a gente escolheu esse domingo para falar sobre obediência. Nós escolhemos esse domingo para falar sobre obedecer. Mas por que você escolheu esse domingo para falar sobre obediência? Tantos dias para você falar sobre obediência, porque hoje é justamente o dia ao qual comemoramos a volta, a ressurreição do Filho de Deus, do Jesus Cristo, nosso Jesus Cristo, ao qual obedeceu a Deus em tudo. Jesus Cristo obedeceu a Deus em tudo. A Bíblia diz que ele veio para cumprir a lei. Jesus disse: olha, eu não vim abrogar a lei nem os profetas. Eu não vim mudar nada daquilo que estava escrito, mas eu vim cumprir aquilo que estava escrito. Jesus foi o único homem ao qual conseguiu cumprir toda a lei. E como ele cumpriu toda a lei, ele foi obediente a Deus. E é isso que eu quero falar hoje a respeito sobre a obediência. Falarmos hoje nesse domingo, dia 4, dia comemorado a Páscoa, a data da Páscoa, dia comemorado. Muitos estão aí dando ovos de chocolate de presente, mas ao invés de dar ovos de chocolate de presente, eu prefiro falar do amor de Deus, eu prefiro falar da palavra de Jesus, eu prefiro ministrar a palavra de Deus. Não que isso seja bom, que não seja importante, se divertir com a família, estar com a família, mas eu prefiro falar do amor de Deus, falar daquilo Cristo colocou no meu coração para falar. A palavra que está escrita hoje, ela foi escrita no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22 e 23. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a porfia é como a iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa palavra está escrita em 1 Samuel, quando Samuel dá uma ordenança ao rei Saul e diz: olha, Saul, vai lá, destrói a nação dos amalequitas, destrói tudo, gado queima, o que tiver lá dos amalequitas você queima, porque o Senhor tem se desagradado deles, porque eles não têm ouvido a voz do Senhor, porque eles não têm ouvido a voz do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano. E quando Saul vai até a guerra, ele vai realmente conquista a guerra, mas ao invés de matar o rei, ele trouxe o rei Agag e pegou as ovelhas e as vacas, as coisas preciosas que ele achou que para ele era conveniente trazer, e as trouxe.
E quando ele faz isso, quando ele vem chegando no arraial, o profeta Samuel começa a escutar o sonido de vaca e de cobel, né, que é aquele sinozinho do boi, e Samuel sai e pergunta a Saul: Saul, por acaso estou escutando sino de vaca, o que é que está acontecendo? E Saul diz: não, eu trouxe o rei Agag, eu não fiz aquilo que era certo aos olhos do Senhor, eu destruí a nação, mas eu trouxe o rei conosco e trouxe as ovelhas e as vacas para serem oferecidas como holocausto a Deus. E isso me chamou muito a atenção, a questão: melhor obedecer do que sacrificar. E naquele momento Samuel diz: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem se obedeça a palavra dele? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. O profeta Samuel estava dizendo: ei, Saul, Deus não aceita sacrifício de tolo. Passamos agora nesse final de semana por uma semana chamada Semana Santa. Uma semana ao qual, irmãos, alguns têm o hábito de não comer carne, alguns têm o hábito de jejuar realmente nessa semana, alguns têm alguns hábitos de se sacrificar porque é Semana Santa. Mas nós temos que entender que santidade para Deus não é só uma semana. Santidade para Deus, obediência para Deus é durante todo o ano. É durante toda a sua vida, é durante toda a sua jornada cristã. E Samuel diz: olha, Saul, porque você quis obedecer pela metade, porque você quis enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Não adianta você fazer sacrifício de tolo. A Bíblia chama sacrifício de tolo aquilo que nós sacrificamos, porque a Bíblia diz que se nós andarmos em retidão em todas as coisas, mas errarmos em uma, de nada adiantou as outras coisas. Andar em obediência com Deus não é você querer sacrificar. Andar em obediência com Deus não é querer comprar a Deus com sacrifícios. Não é a mesma coisa de você querer tapar o sol com a peneira. Ninguém tapa o sol com a peneira com Deus, porque a Bíblia diz que se subires aos mais altos montes e se desceres às mais profundas águas, o Senhor ali estará. Que nada adianta a gente sacrificar. Melhor do que sacrificar é obedecer a palavra de Deus. E naquele momento Deus diz a Samuel usa o profeta Samuel para falar com Saul e diz: olha, porque tu rejeitastes a palavra do Senhor, Deus também te rejeitou a ti, para que não sejas mais reis. Samuel já tinha ungido Davi, mas até então Saul sacrificava ao invés de obedecer. Deus estava dando uma oportunidade a Saul, como nos dá uma oportunidade a nós todos os dias de mudarmos. Deus nos dá uma oportunidade todos os dias de sermos uma pessoa melhor do que ontem. Deus nos dá uma oportunidade todos os dias de obedecermos ao Evangelho. O mesmo Saul, ao qual ungiu O mesmo Samuel ao qual ungiu Saul a rei, foi o mesmo que ungiu Davi a rei. E diferentemente daquilo que Saul tinha feito, entrou no trono e começou a desagradar a Deus, começou a desobedecer a Deus em tudo o que Saul fazia. Tudo que Saul fazia não era em concordância com o Senhor, não era aquilo que o Senhor tinha determinado. Saul até querer dar uma de sacerdote Quirgar, sem ser sacerdote, querendo tapar o sol com a peneira. E para Deus não se tapa o sol com a peneira.
A Bíblia nos conhece, Deus nos conhece de cima para baixo, de fora para dentro, em diagonal, às avessas. A Bíblia diz que Deus, Ele sonda os nossos pensamentos. Satanás, ele conhece aquilo que a gente faz por fora, mas a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, só Deus é quem conhece. E diferentemente da atitude de Saul, quando Samuel unge Davi a rei, Davi escreve lá no livro de Salmos, no capítulo 51, no versículo 16 e 17, e diz assim a palavra do Senhor: pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado, a um coração aquebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Davi já tinha a consciência, diferentemente de Saul. Ele sabia que o que o sustentava como rei, ele sabia que a soberania dele não estava nos sacrifícios que ele fazia, mas estava na obediência ao qual ele obedecia a Deus. E quantos de nós nos dias atuais, eu gosto muito de pregar a palavra e trazer para os dias atuais, e quantos de nós nos dias atuais, muitas das vezes murmuramos e reclamamos da nossa vida pelas nossas próprias atitudes. A Bíblia diz lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, do que se queixa, pois, homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Quando desobedecemos a Deus, acabamos fazendo a vontade que não é a vontade de Deus. A gente acaba entrando num caminho de erros, num caminho de improsperidade, num caminho de desmantelo total. Chicão, onde é que tem isso escrito aí? Lá na palavra do filho pródigo, a Bíblia diz que aquele filho estava lá com o pai e ele tinha tudo que ele tinha, que ele queria. Era uma pessoa feliz, tinha muitos servos, se alimentava bem, se vestia bem, tinha empregados, tinha amigos. E quando ele se afasta da presença de Deus, aquela é uma palavra, ali é uma palavra, uma conjectura ao qual Deus, uma parábola a qual Deus refletia entre aquele que anda na presença de Deus, não é aquele que anda na casa do Senhor, não. Aquele que anda na presença de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que anda em comunhão com o Senhor. E Deus faz uma conjectura naquela palavra dizendo, olha, ele tinha um filho e o filho pediu a herança e foi-se embora. E a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. Dissolutamente quer dizer que ele viveu em pecado. Dissolutamente é que ele viveu sem pensar. Dissolutamente é aquela pessoa que vive sem ordem nenhuma. Dissolutamente é aquela pessoa que anda sem eiro nem beira. Dissolutamente é aquela pessoa que anda dizendo assim, eu vou fazer mesmo porque minha vida é só hoje, só tem uma. E diz a palavra do Senhor que a vida daquele jovem foi se afundando cada dia mais. A vida daquele jovem, cada dia que passou, foi se desmantelando mais e mais. E quando ele reconhece, quando ele deixa o seu coração contrito e aquebrantado, ele reconhece, diz, olha, na casa do meu pai, os meus empregados têm comida boa, têm um bom descanso, tem o que comer, tem onde dormir, e eu sentindo desejo aqui de comer a comida dos porcos. E naquele momento aquele filho diz, não, eu vou voltar, vou para a casa do meu pai,
E quando chega lá, ele reconhece, diz: Pai, olha, pequei contra os céus e a terra, e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um de seus empregados. E aquele pai prepara aquela mesa, aquela festa, porque o filho reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado. Vemos pessoas aí, eu assisto a televisão, gente que paga promessa, saem de joelho, gente que sai com vestido de marrom, de frade, né? Tem gente que sai pagando vários tipos de promessas, achando que aquilo está comovendo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que se você prometer, é melhor cumprir, certo? A Bíblia diz isso. Realmente diz. Mas a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e aquebrantado. A obediência a Deus é que nos faz mais próximos de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Atos, no capítulo 5, 29, porém respondendo Pedro aos apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vejo isso em muitos ministérios. A gente, por onde passa, às vezes os irmãos acham que vão comprar sua salvação com dízimo, com oferta, com caridade. Às vezes os irmãos acham que vão comprar a sua salvação através de uma doação. Os irmãos acham que vão comprar a sua salvação através de uma caridade que fez a um irmão. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, é verdade. Temos que ter fé, mas temos que fazer as obras. Mas engraçado, existe uma palavra lá no livro de Apocalipse que diz assim: porque naquele dia haverá grandes surpresas. Muitos virão em meu nome dizendo: Senhor, Senhor, Senhor. Em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos milagres, maravilhas e prodígios. Em teu nome fizemos coisas grandiosas. E Jesus vai dizer: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Obedeça a Deus. Melhor do que estar fazendo sacrifício de tolo, que está jejuando 20 dias. Melhor do que todos esses sacrifícios. Não vou comer carne na Semana Santa. Não vou me vestir assim, assado. Não adianta você fazer isso na Semana Santa e passar o resto do ano desobedecendo a Deus. Temos que andar em comunhão. E andar em comunhão é obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Como estávamos falando aqui, o irmão Rafael, né? O irmão Rafael vai contar um testemunho dele aqui. Ele vai contar aqui um testemunho. O irmão Rafael é uma bênção de Deus. Mas antes de contar o testemunho, eu queria tocar mais um hino dele. Vou tocar só mais um hino dele aqui. Vou tocar mais um hino aqui do irmão Rafael. Sempre luta pra te destruir. Ele procura situações pra apontar você aqui. Mas vejam só, ele foi até o céu pra falar de Jó, que era fiel a Deus. Ele te adora porque tem tudo nas mãos, assim é fácil, Deus. Mas deixa eu tocar nele e vais ver que ele não será fiel a ti, não mais. Então o Senhor permitiu ao inimigo, vai.
Toque nele, tire tudo que consiga ver, mas um coração fiel nunca vai entender que adora porque nasceu pra isso. E mesmo perdendo tudo que tem, consegue me louvar. E é por isso que Deus restitui quem na prova adora. O inimigo, ele luta de todas as formas, tentando aqui te apontar. E quando você tá na prova, ele fica esperando a hora em que vai blasfemar. Mas quando o servo tem o coração de Jó, o inimigo não consegue envergonhar, porque em meio às lutas ele também sabe a Deus adorar. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens, ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz que sim, mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Mas vejam só, ele foi até o céu pra falar de Jó, que era fiel a Deus. Ele te adora porque tem tudo nas mãos, assim é fácil, Deus. Mas deixa eu tocar nele e vai ver que ele não será fiel a ti, não mais. Então o Senhor permitiu ao inimigo, vai. Toque nele, tire tudo que consiga ver, mas um coração fiel nunca vai entender que adora porque nasceu pra isso. E mesmo perdendo tudo que tem, consegue me louvar. E é por isso que Deus restitui quem na prova adora. O inimigo, ele luta de todas as formas, tentando aqui te apontar. E quando você tá na prova, ele fica esperando a hora em que vai blasfemar. Mas quando o servo tem o coração de Jó, o inimigo não consegue envergonhar, porque em meio às lutas ele também sabe a Deus adorar. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens, ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz que sim, mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens, ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz que sim, mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Aleluia, louvado seja Deus. Nosso irmão aí, Rafael Almeida. Vou colocar aqui o testemunho do nosso irmão Rafael Almeida. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Rafael Almeida. Eu quero, antes de mais nada, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que agora estão aí acompanhando essa live, seja agora, simultaneamente ou posteriormente. Quero também aqui louvar a Deus pela vida deste pregador, adorador, compositor do Senhor, Chicão,
que é um presente de Deus na minha vida, alguém que o Senhor há algum tempo nos apresentou, mesmo que ainda não pessoalmente, mas espero muito em breve ter essa oportunidade linda, né, da parte do Senhor em conhecer esse grande homem de Deus, mas de maneira distante, porque eu moro aqui no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Nós, nos últimos meses, temos mantido contato e o testemunho, o exemplo de vida deste servo de Deus, muito tem edificado a minha vida, a minha fé, e feito com que nós venhamos cada vez mais, né, admirar esse povo lindo aí, que faz parte da Assembleia de Deus, Pão da Vida, na cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte. E eu vim aqui a convite do Chicão, desse grande amigo, irmão em Cristo, para trazer um dos meus testemunhos, né? A gente que vai vivendo na presença de Deus, vai tendo a oportunidade de viver testemunhos lindos, que por mais difíceis que sejam no início, o Senhor sempre nos surpreende no final para a glória do nome dele. Irmãos, o testemunho que hoje eu quero compartilhar aqui com vocês é um testemunho que eu vivi há poucos dias. Eu, certo dia, acordei, agora há quase 30 dias atrás, e comecei a sentir algumas coisas, comecei a sentir alguns sintomas que mostravam que eu não estava legal. A princípio eu acreditei que não fosse nada, e levantando todos os dias, trabalhando até tarde, mas com o passar das horas o meu corpo foi debilitando, o meu corpo foi me dando sinais de que aquela impressão da minha parte não era certa, de que realmente tinha algo errado com o meu corpo físico. Os sintomas que eu tinha, eu acreditava que pudesse ser uma dengue, eu acreditava que pudesse ser uma virose, e não acreditava que pudesse ser a Covid. Os dias foram passando e eu vim piorando, ao ponto de já não conseguir mais trabalhar. E quando eu estava com aproximadamente 7 a 8 dias desses sintomas, eu decidi ir até um local e fazer o exame do teste do Covid. E esse exame foi diagnosticado como positivo. Naquele momento, meus irmãos, eu confesso a vocês que o chão se abriu. Até então eu vinha confiante, até então eu vinha em paz. Até mesmo confesso a vocês por acreditar que o Senhor não permitiria que eu contraísse aquela enfermidade. Eu tenho uma enfermidade que é bronquite asmática e, conforme a medicina nos diz, quem possui essas e outras comorbidades tem um quadro mais grave quando é infectado pelo vírus do Covid. E após receber o resultado, conforme eu disse, eu me senti muito mal e fui embora para casa com a minha esposa. Antes passamos na farmácia, compramos o medicamento. E a partir daquele dia, o Senhor permitiu que eu começasse a viver dias mais difíceis, aonde sim o medo veio, aonde sim o pânico tomou conta, aonde sim a ansiedade me abraçou. E eu entendi que eu precisava ali viver um momento de guerra entre a fé e a dúvida, entre a fé e a incerteza. E eu me recordo que naquela madrugada posterior a ter sido testado positivo, eu levantei e dobrei os meus joelhos por volta das 4 horas da manhã e fui orar ao Senhor. A minha esposa também me acompanhou. E no outro dia comecei a sentir muita falta de ar, no outro dia eu comecei a sentir muita dificuldade para respirar e percebi que aquela enfermidade estava se agravando no meu corpo. Então o desespero tomou
uma proporção maior e eu busquei um hospital de campanha aqui na minha cidade. Os médicos, dentro da possibilidade que eles ali viam, me atenderam e disseram: você está tomando os medicamentos corretos, vai embora para a tua casa e continue assim. Só que eu sabia e via e até estava vivendo experiências próximas de mim de que talvez esse não fosse o protocolo correto a ser seguido, porque poderia ser tarde demais. Mas eu disse: Senhor, eu tenho a Ti. O Senhor que é o médico dos médicos e remédio dos remédios. E essa enfermidade fez com que a minha busca pelo Senhor se tornasse maior e de maneira mais constante e frequente. E com o passar dos dias, eu perdi alguns familiares, perdi alguns amigos, e disse: Senhor, se for da Tua vontade me levar neste momento, que assim seja feito. Mas quando eu disse isso, o Senhor me fez recordar das promessas. O Senhor me fez recordar dos propósitos cujos quais Ele havia me dito e que ainda não se cumpriram. E a voz de Deus soou dentro de mim dizendo: eu não sou filho do homem para que minta e também não sou filho do homem para que eu me arrependa. Ou seja, eu entendi que o Senhor estava me relembrando e trazendo à minha memória que aquilo que Ele havia dito que aconteceria, aquilo que Ele havia dito que Ele me usaria, ainda não havia se cumprido. E o Senhor naquele momento começou a surpreender, porque Deus começou a trazer pessoas, a incomodar pessoas de fora para que começassem a cuidar de mim de uma maneira especial. Nós sabemos que vivemos um momento também extremamente complexo no sentido da economia. E eu, junto com a minha casa, também fomos um dos que foram afetados. E Deus começou a usar pessoas de fora, pessoas que até mesmo não nos conhecem pessoalmente, para dizer: ei, me dá o número da tua conta, eu vou depositar o dinheiro X para você. E quando esse dinheiro X chegava, era exatamente o dinheiro X que nós necessitávamos para fazer exames, para comprar remédios, para pagar consultas particulares. E eu e a minha esposa fomos vendo ali o contemplar, o cuidado de Deus, o manifestar do Senhor em nossas vidas, e ao mesmo tempo dizendo: eu não estou falando para ti, eu estou cuidando, eu ainda tenho propósito, eu ainda tenho projetos para a tua vida, e não é o teu tempo ainda. Irmãos, eu falo isso com muita emoção no coração, porque o Senhor levantou pessoas para pagar o nosso aluguel. O Senhor levantou pessoas para pagar os nossos exames, os nossos remédios, o meu tratamento. E eu estou completamente curado. O Senhor me levou a um médico que se preocupou com o meu pós-período de Covid e me passou um tratamento para que eu não viesse sofrer com as sequelas. E tudo isso de maneira espetacular, Deus agindo e cuidando. E o que eu venho dizer para vocês aqui no dia de hoje é que em tudo Deus tem um propósito. Talvez você se pergunte: Senhor, mas você recolheu alguém próximo de mim faleceu, perdeu a luta por Covid. Ei, nós não somos daqui. Nós somos propriedade do Senhor. E como propriedade do Senhor, o Senhor tem um lugar muito além
deste lugar que nos encontramos. Um lugar lindo, maravilhoso, um lugar de paz, de gozo, de alegria, um lugar sem dor. E eu falo isso daqui, tocado pelo Espírito Santo de Deus, para trazer esse testemunho, mas também essa mensagem para a tua vida de que o Senhor não perdeu o controle. De que por mais difícil que esteja o momento, que por mais complicado que esteja a situação, Deus está cuidando de ti, Deus está cuidando dos teus. E aqueles que Ele recolheu, Ele está levando para um lugar extremamente maravilhoso e melhor do que esse que nos encontramos. Eu sei que o luto dói, eu sei que o luto nos faz sofrer, eu sei que o luto nos coloca numa condição de extrema dor às vezes, mas é o mesmo Deus que recolhe alguns, é o Deus que cuida e repara a dor e as feridas dos que ficam. E eu quero, como profeta do Senhor, no dia de hoje, profetizar sobre a tua vida uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, mas também uma mensagem de providência, uma mensagem de multiplicação dos pães e dos peixes, uma mensagem de milagre. Porque se você ainda tem propósito, se você ainda tem projetos da parte do Senhor, lembre-se, o Senhor há de cumprir. Lembre-se, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o mesmo Deus que eu e você, meu irmão e minha irmã, servimos. E é o mesmo Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Receba essa palavra da parte do Senhor nesse dia de hoje. E nunca se esqueça que o teu Deus te ama. Um forte abraço e fique na paz do Senhor Jesus. Amém, louvado seja Deus. Irmão Rafael, uma benção. Gosto muito dos hinos do irmão Rafael. Na verdade, a gente sempre conversa, sempre se fala pelo WhatsApp, pelo Instagram. Agora tem o WhatsApp dele, agora a gente sempre se fala pelo WhatsApp. Irmão Rafael, uma benção. Orem pela vida do irmão Rafael. O irmão Rafael é um excelente pregador, um grande cantor, um grande levita, um homem de Deus. É um homem que passa por tribulações como todos nós passamos. Se vocês estiverem orando, orem pelo irmão Rafael, para que Deus traga a cura, a restauração, e que o Senhor venha a se apressar em cumprir as promessas na vida dele. Quando o irmão Rafael falava da providência, sobre a providência, Deus fazia me lembrar do profeta Elias. A recompensa para quem obedece a Deus são as respostas de Deus. A obediência gera resposta de Deus. O profeta Elias, em meio a 600 profetas de Baal, e diz a palavra do Senhor que 8 palavras que ele fez descer fogo do céu, e o fogo consumiu o holocausto. Dali Deus manda ele sair, ele ir para próximo às bandas do rio Quiriate, e ali ele o alimenta de carne, de manhã e de noite. Depois Elias se encontra com aquela mulher, aquela viúva de Naim. E lá ele faz aquele milagre.
onde não faltou azeite, nem faltou farinha na botija. Deus é o Deus de providência, mas tem que obedecer. A providência de Deus vem para aqueles que andam em obediência com o Senhor. A providência de Deus vem para aqueles que andam em comunhão com Ele. O salmista Davi escreve: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Justo é quem obedece, é quem comete justiça. Justo é aquele que faz a vontade de Deus. E Deus não se esquece daqueles que são justos para com Ele. A Bíblia diz que existia um homem por nome de Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonas, que estava esquecido numa cidade chamada Lodebar. Mas existia uma amizade entre Davi e Jonas. E apesar de Jonas ser servo, ser filho de Saul, mas Jonas não andava em concordância com as falhas e os erros do pai. Jonas era obediente a Deus e era amigo de Davi. E aquele que obedece a Deus, Deus não se esquece. E diz a palavra do Senhor que um certo dia Davi diz: olha, existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência. Mesmo aquele que estava esquecido em Lodebar, mesmo aquele que estava numa cidade precária, numa situação precária, excluída dos homens e da sociedade. Mas para aquele que obedece a Deus, para aquele que anda em obediência com o Senhor, Ele usa de benevolência. E diz a palavra do Senhor que Deus manda buscar Mefibosete em Lodebar. E Davi diz: olha, você vai sentar aqui comigo, você vai viver aqui comigo. Por mais que a sua situação esteja difícil, por mais que a sua luta esteja grande, não desagrade a Deus, não desobedeça a Deus. Ande em comunhão com o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar. Deixe seus pedidos de oração, que a partir dessa semana, a partir de hoje, madrugada, vamos orar pelos seus pedidos de oração, apresentar durante 14 dias esses pedidos de oração. Deixe seu like, entre no nosso canal, se inscreva se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe essa live. Para você não custa nada você compartilhar essa live, deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ative lá o sininho toda vez que a gente gravar uma live, ele vai aparecer lá para você que a gente está gravando essa live.
Pai amado, Deus querido, Deus santo, Deus misericordioso, bondoso, Deus justo, Deus fiel. Pai, essa semana te entregamos aqui, Pai, nossas vidas. Te entregamos aqui, Senhor Jesus. Nosso levantar, o nosso deitar, te entregamos aqui. Os vales e os desertos ao qual vamos passar. Te entregamos a Ti, Pai, os leões que vamos ter que enfrentar. Pai, não nos tira da cova, porque eu sei que o Senhor tem propósito. Mas faz o leão adormecer, Senhor Jesus. Não nos coloca no deserto, mas se colocar, Senhor Jesus. Manda um maná, Senhor, para que a gente não venha murmurar. Pai amado, Deus querido, Deus santo, tenha misericórdia da nossa pequenez. Tenha misericórdia, Pai, da nossa pouca fé. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, da nossa imaturidade espiritual. Tenha misericórdia do nosso pecado mais profundo e escondido. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, da nossa língua que muitas vezes jorra água doce e salgada. Tenha misericórdia, meu Deus, daqueles nossos pensamentos. Os pensamentos ao qual muitas das vezes nós temos pensado aquilo que não te agrada. Amado Deus querido, Deus santo, coloca, Senhor Jesus, a Tua mão protetora sobre as nossas vidas. Trilha, Pai, o nosso caminho, que não seja a gente que queira trilhar, que não seja a gente querendo ser uma ovelha desgarrada, que não seja a gente querendo, achando que somos donos do nosso próprio nariz e que sabemos de tudo, mas seja o Senhor, Pai, conosco, nos ensinando, Pai. Nos ensina, Pai, a criar os nossos filhos, nos ensina a sermos maridos melhores. Nos ensina, meu Deus, a ter paciência, a suportar. Nos ensina, Deus, a te adorar. Nos ensina, Deus, o que são revelações e o que são desejos da carne. Nos ensina, Senhor, a sermos humildes. Nos ensina, Deus, a nunca olhar para as adversidades como se elas fossem maior do que o Teu poder. Nos ensina, Deus, a ter fé como um grão de mostarda. Nos ensina, Deus, a sermos servos. Nos ensina a aceitar o nosso chamado, a aceitar o nosso propósito. Nos ensina, Deus, a reconhecermos os Teus passos. Nos ensina os Teus ensinamentos. Nos ensina a agir como crentes fiéis. Nos ensina, Pai, a ser vaso. Nos ensina, Deus, a sermos Teu Filho e a lhe tratarmos como Pai. Retira, Pai, de nós todo sentimento de angústia, Senhor. Todo sentimento, Pai, de maldade, todo sentimento de inveja, todo sentimento de soberba.
todo sentimento de agressão, todo sentimento de prostituição, todo sentimento, Pai, de ambição. Coloque em nós, Pai, um coração contrito e aquebrantado. Coloque em nós, Pai, o Teu Santo Espírito. Enche, Pai, com Teu bálsamo, enche com Teu azeite. Essa casa, Pai, esse corpo é Teu. Enche, Pai, o Teu povo. Sustenta eles com o maná, vindo diretamente do Teu trono. Que eles sejam alimentados espiritualmente a cada dia. Que eles venham crescer, Senhor, meu Jesus, na graça e no conhecimento. Deus, eu sei que Tu podes todas as coisas. Nós te pedimos, Pai. Tenha misericórdia do Teu povo. Primeiro domingo de abril, Senhor Jesus. Tenha misericórdia do Teu povo. Porque nós já te pedimos, já te agradecemos. No nome santo do Teu Filho Jesus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não murmure das coisas que passam pela sua vida, mas faça uma reflexão daquilo que está errado. Reflita aquilo que não tem agradado a Deus. Reflita aquilo que você tem feito, que você acha que agrada e o que não agrada a Deus. E aquilo que você acha que não agrada a Deus, comece a retirar da tua vida. Que você vai ver o operar de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, seu casamento. Em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira nós não gravamos a live porque eu trabalhei até um pouco mais tarde, foi bem corrido. E não deu, já estava muito cansado. Quando eu terminei de trabalhar já era 6h20 da noite. Eu não tive tempo de ler, eu gosto de meditar na palavra. E eu não gosto de fazer aquilo que vem de mim, eu gosto de fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Então, como foi muito corrido, eu acabei não gravando, fiquei de gravar na sexta. Acabei também não gravando. Sexta eu trabalhei, né, até mais ou menos 6 e tanto também da noite. Já para evitar de trabalhar no sábado, para estar bem descansado para fazer esse devocional no domingo. Amém? Que Jesus abençoe o domingo de vocês, o início da semana. Jesus abençoe esse início de mês. Que esse mês seja diferente, que esse mês seja impactante, que Jesus seja impactante esse mês na sua casa, no seu lar. Que a graça de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Santo Espírito, seja com todos vocês hoje e para sempre. Amém. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.